Boa tarde a todos, mesmo os corajosos, com essa tarde prometendo bastante chuva, né? Alguns corajosos vieram, então a gente vai se esforçar para que valha muito a pena aquilo que a gente for abordar, que nos proporcione uma reflexão, uma oportunidade de a gente enxergar tantas possibilidades que se apresentam à nossa vida. Então a gente vai unir agora todos os nossos corações, as nossas alegrias, nossas dores, as nossas aflições, as nossas perguntas, as nossas respostas, a nossa busca pelo consolo. A gente unindo-nos todos, aqui, sobre essa luz que paira nesse ambiente de paz, de acolhimento, de tranquilidade. Que esses momentos de reflexão e de oração aqui sejam como um bálsamo para que ele possa ser levado depois de volta aos nossos lares e nós espalharmos, aspergirmos aos outros integrantes do nosso lar. Então, que a luz e a paz que aqui se encontra encha os vossos corações, assim como o meu, que assim seja. Eu vou falar hoje uma palestra que ela era para ser dia 5 de maio. Essa palestra ela foi preparada para o Dia das Mães. Mas naquele final de semana tinha chovido muito e por um monte de intempéries que a gente sabe que todo mundo passou, a nossa casa ficou fechada então. E aí eu estou trazendo então essa reflexão que era para ser em maio, mas não perde a validade de jeito nenhum. E porque maio era dia das mães, naquela oportunidade, hoje a gente vai falar de maternidade. Não com o intuito de desmerecer ou apequenar a paternidade, mas ressaltar. E também a gente sabe que nesta encarnação, uns são homens, outras são mulheres, mas quantas outras oportunidades a gente já teve de ser mãe? Mesmo os pais de hoje que estão com uma tarefa, outras oportunidades já podem ter sido de desempenhar. Então a gente hoje vai falar exclusivamente de maternidade. Que mistério há na maternidade? Que sentimento de amor incondicional é esse? A maternidade estabelece um elo tão poderoso entre mãe e filho, num campo espiritual de tal modo que os nossos olhos físicos não conseguem dimensionar. É um elo tão poderoso que a gente só vive, a gente não consegue explicar. Esse elo de conexão tão forte que liga o coração de uma mãe a seu filho é o elo que criará o campo propício para receber um novo ser na gestação. Toda mulher, pelo menos grande parte das mulheres, nós temos o desejo de ter filhos, de gerar filhos. É da maternidade, é do senso, é do íntimo, da vontade de ser mãe. O instinto, então, maternal é inerente, nasce com a mulher. Carregar no ventre um filho querido e esperado confere à mãe não apenas uma grande alegria, não,
Não só uma grande alegria, mas o de realizar uma grande missão. Por isso o texto de hoje, maternidade, a missão sublime. No Livro dos Espíritos tem-se que para as mães foi dado a missão mais importante, uma das mais importantes daquelas que Deus concedeu aos homens na terra. Foi dado à mulher penetrar tão profundamente no coração de seu filho, que por 9 meses ela experimenta o mais longo contato mediúnico com o espírito de seu filho. Então, pela gestação, a mãe acessa psiquicamente o íntimo do seu filho. E numa palestra do Dr. Décio Iandoli, ele está na internet, é um médico da Associação Médico Espírita, ele diz uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele diz assim, ó, toda mãe, no início da fecundação, já dá mostras da sua mediunidade. Então, todas as mães exercem a sua mediunidade. Porque mediunidade não é do espiritismo, é do ser humano. Porque o que é mediunidade? É intermediar um ser que está vindo para ser gestado com o mundo que nós estamos aqui. Isso é mediunidade também. Então, todas as mulheres experimentam a mediunidade quando estão em gestação. Ele diz que quando a mãe recebe, então, a missão de ser mãe, ela doa o ectoplasma, que é uma substância que está dentro das nossas células do corpo, a gente doa para que os construtores da vida espiritual façam a ligação daquele ser que está vindo do seu perispírito com o zigoto, que é o óvulo e o espermatozoide que se juntaram. Então ela doa aquele ectoplasma e há uma conexão do espírito que vai ser gestado. E a partir dali, por 9 meses intensos de compartilhamento do seu íntimo com o novo ser que vai chegar, ela tem a certeza de que ela o sente, de que nós sentimos os nossos filhos, que nós conversamos com ele e que ele nos entende. E é uma certeza tão grande que a gente tem de que a gente conversa com o nosso filho na gestação, que vai gerando uma intimidade tão estreita, que a gente corre o risco de se sentir propriedade daquele filho, se sentir dono daquele filho. É uma intimidade tão grande que quando o filho nasce, a mãe sempre sabe se o filho está bem. Não adianta mentir, a gente olha e a gente já sabe o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de chegar em casa, o jeito de sentar. A gente já sabe se ele está bem ou se está mal. É uma intimidade que se desenvolveu, que a gente lê o sentimento do filho. A gente diz que as mães têm olhos invisíveis, mesmo quando ela está de costas. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, eles estavam aprontando alguma, a gente já chegava na hora. E eles me diziam, ai mãe, como que tu viu? Eu digo, as mães têm um olho pelas costas. Né? Então, e é verdade. É porque a gente sente. Ressaltar a grandiosidade da missão de uma mulher, de uma mãe, é a gente ter a noção da tarefa que nos é dada no mundo espiritual, do mundo espiritual, para a gente implementar aqui lições de caridade, de amorosidade, de um amor incondicional, de não medir esforços. Uma mãe que ama é sempre incansável. Ela não desiste nunca. Tem um caso no livro do Nosso Lar, quem não leu,
e puder ler, a gente vai ver um capítulo que a mãe do André Luiz, que é o personagem principal, ela diz, ela foi um ser aqui na Terra, que ela era um ser elevado, um ser mais acima. E ela se reencontra então com seu filho no mundo espiritual, e ele diz: mãe, onde está o pai? Ela diz: olha, o pai não está assim, o pai, eu visito ele nas colônias espirituais, mas ele não me enxerga, porque ele está muito fechado dentro das suas más experiências que ele trouxe daqui da Terra. E aí ele diz: mas ele está com quem? Ele diz: ele está com as suas 2 amantes que ele teve aqui na Terra. E ele está sofrendo. E eu não desligo dele nem um minuto. Eu já fiz muitas e muitas e muitas visitas a ele para que ele me veja, para que eu possa ajudá-lo a superar as suas imperfeições. E o André Luiz diz assim: e aí, o que a senhora vai fazer? Ela diz assim: eu voltarei, teu pai e eu voltaremos ao mundo físico e nos reencontraremos novamente. Aí o André Luiz já entendeu. E as 2 amantes? Ela diz: eu as receberei como filhas. Porque só uma mãe com um poder grandioso de amar consegue superar dores e perdoar. Então esse é um caso que está relatado no livro Nosso Lar. Olhem a grandiosidade então de uma mãe. Em suas mãos está a de ensinar e educar corações dos seus filhos, que amanhã serão os que governarão a terra, que dirigirão as nossas cidades, as nossas empresas, as nossas escolas, as nossas famílias. Tem a missão de ensinar a amorosidade dentro das suas profissões, aos seus filhos, a honestidade dos seus atos, a internalização da alegria de um dever cumprido, ensinar a ordem e a higiene no lar, o respeito aos mais velhos e o respeito a todos, o amor ao planeta, aos animais, o cuidado com a natureza. Tem a missão de desenvolver a espiritualidade da conexão com Deus. Elas têm a tarefa de ensinar a amar, dando o exemplo. É tamanha a responsabilidade de uma mãe que, muitas vezes, eu até comentei aqui na casa, nós deveríamos ter uma escola de pais aqui. Uma evangelização de pais. Porque o dia que nós mulheres, nós tomarmos ciência, por isso que é tomar consciência, ter ciência da responsabilidade que é educar um filho, nós compreenderíamos quanto importante é a formação dos homens do amanhã. Já falei muitas vezes para a gente criar uma escola de pais aqui na casa. As mães sempre acertam? Não. Não são perfeitas. Tem casos e casos de mães que não conseguiram cumprir a sua missão. Não, a gente não acerta tudo. Mas se a gente tivesse a sensação de que eu não fiz tudo quanto devia, ou não consigo fazer tudo como deveria ser, uma coisa a gente guarde dentro da gente. Nós fizemos uma coisa muito grandiosa, que é dar a vida. Porque dar a vida é oportunizar aquele que vem para fazer a sua jornada. Por isso que a doutrina espírita é veemente
veementemente contra a interrupção da vida. Porque dar a vida é oportunizar. Dar a oportunidade daquele que vem corrigir, ressarcir, fazer a sua nova jornada. Uma grande dificuldade que nós mães temos é nós não assimilar que os nossos filhos não são nossa propriedade. Quando temos a felicidade de parir um filho, estamos recebendo um espírito que nos é destinado para que o eduquemos para a vida. Mas não devemos jamais esquecer, eles não nos pertencem. Eles não são minha propriedade. Eles são espíritos que passam pelo meu caminho e marcam o nosso caminho. Mas nós também marcamos os caminhos deles. Marcamos. A gente acha que não, a gente marca. É nesse andar junto que a gente constrói os laços espirituais, além dos laços sanguíneos. Por isso que tem lá na parábola, lá na passagem do Evangelho de Jesus, família sanguínea e família espiritual. Porque além dos laços físicos, nós criamos laços espirituais com nossos filhos. Fortes, fortíssimos. E como compreender quando uma mãe não consegue engravidar? São questões. O que a doutrina espírita nos diz sobre isso? Como lidar com as dificuldades de ser mãe? Tem muitas mães, muitas mulheres que choram a dificuldade, que não conseguem engravidar. A doutrina espírita é muito esclarecedora e consoladora ao nos explicar essa situação de um desejo enorme de ser mãe. No entanto, às vezes há impedimento físico. Para mulheres que estejam passando por essa situação, uma lição da doutrina espírita. Tudo é aprendizado. Tudo é oportunidade para que a pessoa se melhore e se torne uma pessoa melhor, passando pelas dores. Essa mulher que tem dificuldade de engravidar, a doutrina espírita orienta que faça uma autorreflexão, que entre para dentro do seu coração e nas suas orações talvez entenderá. É muito possível que entenderá o porquê da dificuldade de não engravidar. Há duas dificuldades, física e a emocional. A ansiedade, que é uma coisa muito forte na nossa vivência do cotidiano atualmente, é um dos itens que muito dificulta a gravidez. A doutrina espírita, porém, nos esclarece que no momento apropriado, se estiver no seu plano reencarnatório, ela vai engravidar. Tem casais que, pela dificuldade de terem filhos biológicos, decidem adotar. É um caminho lindo, é um caminho de oportunidade de adotar. Porque muitas vezes há relatos e relatos de pais que vão aos orfanatos e dizem: meu Deus, aquela criança correu para mim. Eu não sei de onde, mas ela correu para mim. É uma oportunidade que Deus dá para os casais desenvolverem por vias secundárias o sentimento do amor, do acolher, do ensinar, do instruir, do educar. E muitos casos de casais, depois que aprendem esse caminho da doação, do amor incondicional, muitas vezes, eu sei, tem um caso de um casal que receberam o nenê, estava ali, estavam felizes,
mulher engravida. Aí nasceram dois, um tantinho de diferença um do outro. Então, por quê? Porque aquela lição, às vezes, é para desenvolver o coração da gente através, muitas vezes, da dor, para a gente lapidar, moldar as nossas não exigências de amar. Por que só amar aquele que saiu de mim? Muitas vezes tem caminhos que nos conduzem a pessoas e a entes que de outras vidas retornaram para a nossa prova. Agora eu vou falar de uma situação bem dolorosa, que é quando um coração de mãe sangra pela perda de um filho. Essa é uma dor que eu não tenho capacidade de falar. Mas se eu puder orientar, eu vou usar uma passagem do Divaldo, que ele diz assim: quando morre alguém, nós temos o direito de chorar. E nós sofremos. Mas nós devemos inverter o pensamento dizendo: tudo que estava dentro das minhas possibilidades, eu fiz. Esse espírito tinha que voltar para casa. E eu não tenho direito de impedir. E ao invés de chorar, que é um sentimento nobre, a gente tem direito de sentir a tristeza, de viver a dor. Alegre-se, porque Deus lhe concedeu a alta honra de oferecer a esse espírito amado o melhor de você antes da sua partida. E tem um caso do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, outro. Então esse que eu citei foi uma passagem de uma palestra do Divaldo. E esse outro caso é do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, é um médico espírita, muito estudioso. É lindo de ver as palestras deles, porque eles são palestras fundamentadas na ciência. Que ele é professor da Universidade de São Paulo. E eles têm, então, instalaram nessa universidade o Instituto da Vida que não cessa. A vida não termina. A vida não termina com a deixada do corpo físico. E ele disse assim, eu tive a oportunidade de atender nesse instituto uma senhora italiana, católica, fervorosa. Ela chega no instituto, lá na universidade, e ela diz assim: doutor, nós perdemos nossa filha com 12 anos de idade. Eu e meu marido não paramos de chorar. Porém, eu te venho relatar uma situação. Ela disse, eu, católica, não acreditando em muitas coisas que a doutrina espírita prega, eu tive um sonho, mas não foi um sonho, foi um encontro. E essa minha filha veio para mim presente, ela disse, foi um encontro. Ela veio e tinha ramalhetes de flores na mão. E ela espalhava as pétalas das flores, me indicando um caminho. E ela disse, mãe e pai, parem de chorar. E a mãe disse que no sonho ela levou um susto. Por quê? Ela disse assim, porque eu estou bem, eu estou feliz. E vocês choram porque vocês não têm fé em Deus. Aqui é bom, aqui é melhor, eu voltei para casa. E daqui eu estarei sempre olhando com vocês,
por vocês todas as vezes que vocês me chamarem na oração. Eu estarei com vocês através dos sonhos e na presença, mesmo que os olhos físicos de vocês não me vejam. Ela disse que ela teve uma experiência extraordinária. Ela disse que aquilo não era um sonho simples, não era uma coisa comum. Aquilo foi um reencontro e uma certeza. Hoje ela já tem 80 anos, essa senhora, e ela disse assim que aquilo mudou a vida dela, porque a partir dali ela passou a compreender que aquela filha tinha estado com ela o tempo suficiente para que ela cumprisse a sua jornada. A jornada da mãe não tinha terminado, mas a dela tinha. Era só isso que ela precisava cumprir aqui. E que, pela dor, e talvez e depois pela oportunidade desse reencontro, a mãe passaria a ter outros olhos da certeza de que a vida não cessa. A vida não termina aqui. O que termina aqui é só o corpo físico, o corpo material, que se deteriora. Nosso espírito, nossa alma vai a outras dimensões. E quando a dor se achega ao nosso coração, é preciso ter força, coragem, para compreender que o projeto de Deus não está escrito em rascunhos. Os projetos de Deus estão além dos nossos olhos e muitas vezes do nosso egoísmo. Nós temos a tendência de achar que nós damos o rumo das coisas. Nós vamos dizer o que é bom primeiramente para mim, que aquilo não me cause dor. Quem quer perder um filho? Ninguém. Ninguém quer perder um filho. Mas quando a doutrina espírita, essa que consola o nosso coração, nos traz claramente com toda certeza de que aqui é uma jornada. Aqui é uma experiência, aqui é só uma vivência. E que depois de é como numa escola, a gente fica um ano, entra em férias, depois volta, entra em férias de novo. Assim é a vida do espírito. Quando troca de ano, troca de assuntos, de matéria da escola, de professores, de colegas muitas vezes, até de cidades muitas vezes. Então a vida, ela é ciclos, jornadas. Esta jornada, ela tem um papel, cumprir aquela tarefa e desenvolver em nós, dentro do nosso coração, todas as possibilidades de eu me transformar. É preciso que nós tenhamos olhos, sentimentos, desenvolver que aquilo que se afigura na nossa frente tem um recado para dar. Nós costumeiramente agimos pensando sempre no meu eu, em tudo aquilo que não me traga sofrimento e dor. Mas é preciso que a gente abra o nosso coração e os nossos sentimentos mesmo através da dor. Que algo melhor está determinado. E na certeza então de que a vida não termina, a vida não cessa e as nossas convivências não se encerram
na experiência física. Então, eu vou terminar a nossa reflexão com a última mensagem dizendo: a maternidade, seja pelo caminho biológico ou pela adoção, é um caminho que Deus nos oferece para o exercício do amar, do acolher, do orientar e do conduzir. Deus usa muitas formas de ofertar aos nossos corações a oportunidade de exercitar o amor e assim transformarmos o nosso coração. Que esse encontro então tenha sido proveitoso, tenha sido um aprendizado para a gente refletir e que a nossa compaixão para aquelas mães que sofrem seja sempre verdadeira e acolhedora. Que a gente abrace as suas dores, agradecendo a Deus por não passar por tamanho sangramento de coração. Então agora a gente vai fechar os nossos olhos, através do passe que vem do alto. Imaginemos luzes, pétalas de rosas perfumadas caindo sobre nossos corpos, que elas adentrem o nosso coração, que elas sejam fortalecimento, que elas sejam gratidão, a oportunidade de experimentar o dom da vida, de gerar um novo ser. Que o nosso coração se expanda cada vez mais na compaixão para os que sofrem, no amparo que eu posso dar, nem que seja através de um abraço ou de uma palavra. Gratidão, Senhor, gratidão, Jesus, gratidão a toda a espiritualidade que aqui se encontra, para fornecer, para encher o nosso coração de luz e vida. Sigamos então essa semana que se adentra, que todos tenham paz nos seus trabalhos, nas suas famílias e especialmente nos seus corações. Que assim seja.